quero só dialogar contigo, porque tem muita gente que está com essa dúvida. Ah, mas o Bolsonaro, né? Como é que... né? Essa é uma dúvida legítima, né? É claro que eu acho que não dá para transpor o cenário nacional para o cenário estadual. Acho que essa é a primeira coisa, né? Mas eu defendo também candidatura própria no nível federal. E eu acho que essa é uma dúvida legítima que as pessoas têm. Porque, de fato, o governo Bolsonaro é um governo genocida, corrupto, miliciano, é um governo misógino, racista, antipovo, que tem cumprido o papel de aplicar as reformas neoliberais para um setor da burguesia, da elite econômica, que nunca ganhou tanto, né? A gente está vivendo aí uma situação de miséria e o número de bilionários brasileiros cresceu no Brasil durante a pandemia. Então isso é um escândalo, né? É um escândalo que isso por si só já deveria ser motivo de escândalo. E não tem contestação. Mas eu acho que existe esse sentimento, né, do anti-Bolsonaro, e que muitas vezes as pessoas se expressam. Eu vejo muita gente falar isso, eu tenho medo. A questão para mim é o seguinte: o Bolsonaro e o bolsonarismo, essa máquina corrupta que se comporta como uma quadrilha, que, enfim, né, que tem feito aí processos de tanto nas redes, mas que também tem organizado, né, tem conseguido criar canais de organização junto do povo e tudo mais, e não à toa, né, que ainda tem aí uma intenção de voto relevante. Esse fenômeno que o Bolsonaro representa, ele só pode ser derrotado a quente. Eu acho que essa que é a questão. Eu acho que o antibolsonarismo vai ser um processo que vai contagiar milhões de pessoas. E nós vamos ter milhares de pessoas ativistas contra Bolsonaro. Foi importante você trazer isso aqui. Agora, para que isso seja possível, nós precisamos fazer o que é o que a gente tem feito. Desde que o Bolsonaro assumiu, o Bolsonaro, ele é um governo golpista, é um governo autoritário, e ele só não conseguiu implantar todo o seu projeto autoritário porque houve resistência na rua. Ele não, que antecipou a luta contra o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, ele chega no governo já com amplas manifestações da luta das mulheres. Estivemos fora do ar por problemas técnicos, e por problemas técnicos entenda-se Joe. Se você não sabe quem é Joe, você vai ficar sabendo bem em breve. Se liga aí. Continua aí, Mari. E, enfim, o que eu tava falando? Não sei, o Joe atrapalhou tudo. O Joe atrapalhou tudo. Ai, eu me perdi. Sobre as lutas do ele não... As lutas! Sim, Isso. O tsunami da educação. Porque o Bolsonaro, o tsunami da educação foi um grande movimento que resistiu contra a ingerência autoritária nas universidades públicas. Mesmo no período da pandemia, quando havia um receio sobre ir para a rua ou não, e logo de início, violência policial, a morte da juventude negra, o assassinato, a juventude negra foi para a rua, mesmo com a condição de pandemia, porque é fato, assim, a população pobre e negra não estava podendo fazer isolamento social. Isso foi fundamental para a gente conseguir força, para conseguir o auxílio emergencial. Quando as torcidas organizadas, junto com o movimento antifascista, foram para a rua defender contra o golpismo do Bolsonaro. Então, tudo isso mostra que, para a gente derrotar Bolsonaro, não vai ser acordão por cima. Não é acordão por cima. O que a gente precisa fazer é construir luta social. E por isso a candidatura do PSOL é importante. Porque, veja, as outras candidaturas, elas pouco falam ou organizam luta social, elas não convocam o povo para a luta social, elas não estão falando daquilo que são as pautas centrais, a greve dos servidores, contra a privatização dos Correios, contra o PPI, que é a política do petróleo que atrela o preço dos combustíveis ao dólar e está fazendo uma inflação gigantesca. Isso o pessoal pode fazer, e isso que vai conseguir mobilizar as pessoas. Quem diria até o Bolsonaro ter um lado bom, né? Só que não. Por isso a gente precisa de um candidato a governo. Se você apoia a Mari Conte nessa empreitada, então compartilha esse vídeo porque a luta não para. E agora, para socialismo de verdade, digite 50. Falou, valeu!